A paz do Senhor, gente. Tudo bem? Eu espero que você, sua família, todos estejam debaixo da santa paz, vivendo as bênçãos do Senhor, protegido pelas mãos poderosas de Deus. Estou eu aqui novamente, o seu conservo, irmão em Cristo, Cassiano, e nós estamos aqui para mais uma pré-aula dos jovens. E nós estamos estudando durante esse trimestre todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é um dos livros mais excepcionais do Novo Testamento, que fala sobre o Espírito Santo conduzindo a igreja por toda a sua história, desde o início da igreja primitiva, da sua formação. É um livro muitíssimo importante. Então eu gostaria de pedir a você que entrou nesse canal, que já nos conhece, ou que de repente por um acaso, que nada é por acaso, na verdade Deus te trouxe até aqui. Eu gostaria de pedir a você que desse lado aqui, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Ative o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos e da notificação. E desse lado aqui, deixe o seu joinha, o seu like, vai contribuir bastante para essa obra. Queridos, sem perca de tempo, os objetivos dessa lição, respeitando o tema, falando das questões introdutórias, o tema da nossa lição de hoje é a respeito do ministério de Pedro, do apóstolo Pedro, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Tá? A ressurreição de Dorcas. Então, além de falar da cura e da ressurreição, nós devemos perceber o seguinte, que nós estamos retratando os últimos versículos do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Tá? E nesses últimos capítulos, nos últimos versículos, que é Atos, capítulo 9, versículo 32 ao 43, mostra mais 2 milagres através do ministério do apóstolo Pedro. A Bíblia fala precisamente de 4 grandes milagres, sem contar a sombra de Pedro que curava, 4 grandes milagres operados através do ministério de Pedro. Sabemos que, claro, foram muitos e muitos e muitos mais milagres no decorrer dos anos do seu ministério. Mas a Bíblia relata com precisão, primeiro a cura do paralítico do capítulo 3 de Atos, depois a morte de Ananias e Safira, e depois esses 2 outros milagres. A Bíblia não fala precisamente outros milagres através de Pedro, mas, claro, sabemos que o ministério dos apóstolos, daqueles que faziam parte da igreja primitiva, era repleto de milagres. E aqui nós vamos estudar, desenvolver esses estudos com 3 objetivos. O primeiro é mostrar como se deu a cura de Enéas. 2, ressaltar a importância do trabalho feito por Dorcas. E 3, refletir a respeito do milagre da ressurreição de Dorcas. Então, para se começar aqui a falar a respeito do texto aqui em apreço, é necessário entender o seguinte, que neste contexto aqui, o apóstolo Pedro, ele era uma das lideranças da igreja cristã, da igreja de Jerusalém. Ele, juntamente com Tiago, o irmão do Senhor, Tiago, o irmão de Jesus, eram os 2 pastores principais de Jerusalém. Só que a Bíblia mostra que o perfil de Tiago era o perfil de um pastor presidente local. Já Pedro tinha um perfil de um pastor missionário, ou seja, ele dava assistência às igrejas que já estavam sendo abertas. A Bíblia não mostra ele com essa tarefa de estar abrindo igrejas, frentes de trabalho. Ele costumava ir em trabalhos que já estavam sendo abertos para fortalecer aquele trabalho, como aconteceu lá em Samaria, quando Filipe foi em Samaria, lá no capítulo 8 de Atos, e Deus sacudiu Samaria pelo poder do Espírito Santo através de Filipe. Depois aparece Pedro indo lá, fortalecendo os irmãos. Aparece Pedro indo na Galácia e visitar os irmãos Gálatas, onde Paulo tinha estabelecido um trabalho. E Pedro está sempre visitando e vendo os lugares. Eu acho interessante que aonde Pedro ia, Deus confirmava os mesmos sinais que Jesus havia falado no capítulo 16 de São Marcos. Jesus falou que em meu nome expulsaram demônios, curaram os enfermos e até mortos ressuscitaram. Então a Bíblia mostra que no Novo Testamento a Bíblia mostra 5 mortos ressuscitando. 3 através do ministério de Cristo e 2 através do ministério dos apóstolos. Um está aqui no capítulo 9 através do ministério de Pedro, que foi Dorcas. Outro lá no capítulo 20 de Atos, que é Eutico, através do ministério de Paulo. Mas além do ministério de Paulo e além do ministério de Pedro, a Bíblia mostra 3 mortos que ressuscitaram por intermédio do ministério de Jesus, que foi o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o seu amigo, amigo de Cristo, amigo de Jesus, Lázaro. João falou
no capítulo 21, versículo 25 do seu evangelho, que se todos os milagres de Jesus fosse catalogado, livro nenhum, escritor nenhum daria conta de catalogar tantos milagres. Mas claro que a Bíblia não colocaria todos. Então a Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia colocou 35 milagres de Jesus, sendo que 23 milagres foram de curas e libertação, 9 milagres foi sobre a natureza, entre eles o primeiro milagre que foi a transformação da água em vinho, o milagre que Jesus andou sobre as águas, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixes, fez com que mandou Pedro pegar uma moeda na boca de um peixe. Tudo isso foram milagres sobre a natureza. Mandou a figueira secar, ela secou. Então, esses foram milagres operados sobre a natureza. Milagres que realmente está além da química, da bioquímica, da biologia, da física. E além desses milagres, 23 milagres de cura e libertação, mais 9 milagres sobre a natureza, Jesus operou 3 ressurreições, que a Bíblia mostra aqui com precisão, de uma forma muito categórica, muito precisa, que foram essas 3 que eu falei. Mas os apóstolos, a Bíblia mostra aqui 11 milagres específicos através do apóstolo no livro de Atos, sem contar os outros milagres, como por exemplo, a sombra de Pedro curava, os aventais de Paulo, Filipe em Samaria, né? A Bíblia não mostra, através desses ministérios que eu acabei de falar, algo individual, mas sim curas que eram coletivas, milagres coletivos. Agora, curas individuais, a Bíblia mostra em Atos 11 milagres individuais. Dentre esses, nós vamos falar do milagre individual na vida de um senhor que acredita-se fazia parte da igreja local. Tem tantas informações. Olha, o autor, o comentarista, ele foi feliz. Ele colocou tantas informações que se eu fosse ler não adianta, porque eu estou dando pré-aulas para professores. Então isso você vai fazer com o seu aluno. O que eu posso acrescentar aqui é que aquela cidade de Lídia era também conhecida como cidade de Lode. E essa cidade, no 2º século, após o 2º século da era cristã, foi uma cidade conhecida como Dióspolis, que era a cidade de Deus. Isso por conta do imperador romano. E 100 anos depois, né, mais ou menos 3 séculos da era cristã, ela era conhecida como Georgiópolis. E essa cidade de Lida é uma cidade que fica entre... Lida fica entre Tel Aviv e Jerusalém. Só que Jerusalém, olhando de lá para cá, fica desse lado e Tel Aviv desse lado de cá. Só que de Tel Aviv, de Jerusalém, para ir para Tel Aviv, passa por Lida. E essa cidade de Lida, ela fica a mais de 40 quilômetros de Jerusalém. E a 16 quilômetros de Jope. Porque Jope, descendo Tel Aviv, Jope fica embaixo, é uma cidade marítima. É a cidade que Jonas pegou uma embarcação para ir para Tarse. Então a cidade de Jope é aquela mesma cidade que mostra um capítulo depois Pedro descansando na casa de um Simão curtidor, aonde Cornélio mandou chamar. Então a cidade à beira-mar, a cidade de Jope. Então essa cidade que fica a 16 quilômetros de Lida era muito próxima. E Lida é aonde hoje, lá em Israel, está o principal aeroporto, o aeroporto internacional de Ben Gurion. Então é uma cidade, hoje é uma cidade considerada uma cidade de médio porte para os níveis de Jerusalém, né, para os níveis de Israel por inteiro, que é uma cidade de pouco mais de 67 mil habitantes. Além disso, é uma cidade histórica, uma cidade que tem toda uma história. Além de tudo isso, essa cidade de Lida era uma cidade que na época era apenas uma aldeia. Era uma aldeia da região central de Israel. Né? Ficava no Distrito Central, como fica até hoje no Distrito Central. O apóstolo Pedro, de passagem pela cidade de Lida, se eu falar Lídia algumas vezes, calma, desde novo crente que às vezes eu falo Lídia. Mas ele passando ali por Lida, pela cidade de Lida, aquele Distrito Central, ele ouviu falar a respeito de Enéas e a situação do irmão Enéas. E aqui diz assim o texto sagrado, no capítulo 9, versículo 33 diz: e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico.
Então observe o seguinte, que aquele homem cujo nome era Enéas, cujo significado é louvores, estava ali o irmão Louvores, que provavelmente ele era um crente da igreja local, da igreja ali de Lida, e ele estava doente, mas além de doente, ele não estava paralítico. A Bíblia diz que ele era paralítico. Então dá-se a entender que ele era paralítico desde nascença, e pelo menos eu acredito assim, é o que subentende-se, como ele era paralítico, possivelmente desde nascença. Agora, ele estava doente, era um estado passageiro, e esse estado já durava 8 anos, e a Bíblia diz que ele estava jazendo, ou seja, símbolo de morto. A palavra jazer você vai ver no cemitério, fulano, aqui jaz fulano, aqui jaz ciclano. Então ele estava jazendo, ou, em suma, ele estava morrendo pelaquela enfermidade, ele estava ali acamado, e tinha 8 anos, naquele estado de doença, onde ele estava se definhando. A Bíblia não diz com exatidão qual era o tipo da enfermidade, mas diz que ele estava doente e diz que ele era paralítico. Então nós vemos aí, de início, 2 problemas. Haviam 3 problemas aí, mas de início vemos 2. O problema da enfermidade e o problema da paralisia. E o apóstolo Pedro se aproxima dele, porque além de doente, ele era paralítico, ou seja, era a sua verdadeira identidade. Ele era conhecido como irmão Louvores, mas que na verdade quem olhava para ele percebia que ele era paralítico. Então, se ele de fato era paralítico de nascença, que a Bíblia não diz isso claramente, eu acredito assim pelo fato dele ser e não estar paralítico, mas ele era paralítico. Imagina a contradição, alguém olhar para Enéas, cujo significado era louvores, mas na verdade ele estava paralítico. Muitas vezes, quem olha para uma pessoa não sabe o que de fato ela está vivendo. Tem nome de que está vivo, como disse o Senhor Jesus para a igreja de Apocalipse, a igreja de Sardes, tem nome de que está vivo, mas está morto. Então havia essa contradição. O nome dele era Louvores, mas ele era paralítico e estava agora doente há 8 anos. E o versículo 34 do capítulo 9 de Atos diz assim: e disse Pedro, Enéas, ou seja, quando Deus quer tratar de uma pessoa, ele chama pelo nome Louvores, Enéas, Jesus Cristo dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo ele se levantou. Olha aí, que coisa tão linda a palavra de Deus. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aquele que era Louvores, uma contradição para o seu estado real. Ele estava precisando realmente de motivos para louvar. Porque imagina, ele não só estava doente, ele era paralítico. E não só era paralítico, como estava doente. Imagina 2 problemas. Ou seja, na cama ele era um inerte, ele não podia se mexer, seu corpo de repente estava se necrosando. Mas eu fico pensando o mau cheiro naquele leito, de um homem que dependia das pessoas para a sua higiene pessoal. A situação dele não era era uma situação delicada, mas não era uma situação só de alguém que estava ali por alguns dias, semanas, mas há 8 anos. E Pedro, a Bíblia diz assim, que Pedro ministra para ele dizendo, Jesus Cristo te dá saúde. Primeiro, Pedro vai por etapa, vai pelas prioridades. Primeiro, Pedro curou daquela doença que havia há 8 anos. É a primeira coisa. Tudo que Deus faz com ordem e decência. A prioridade era ele ser curado, independente de qual fosse a doença. De um câncer a uma disenteria crônica, independente de qual fosse. Ele precisava ser curado. Ele precisava ser sarado. Então, passe isso para os seus alunos. Tem pessoas na igreja que pensam no milagre maior, que é o milagre da paralisia, mas precisa ainda ser curado. Precisa ainda cuidar de alguns detalhes que só Jesus sabe como cuidar de tais detalhes. Então Pedro disse, Jesus Cristo te dá saúde, seja primeiro curado. A segunda verdade que nos revela nesse texto, que ele não disse, eu te dou saúde, eu determino, é pela minha fé. Não, ele disse, Jesus te dá saúde.
O que nós vemos hoje no conceito neopentecostal, no triunfalismo, na palavra positiva, que se diz palavra da fé, eu acredito muito que o crente deve ser sempre uma pessoa otimista, positiva sempre. Mas a realidade é que não é o poder das minhas palavras em si, não é o meu querer em si, mas é a vontade do meu Deus. Porque nesse texto aqui, Pedro revela a fonte da saúde. Ele disse, Jesus Cristo, não sou eu, Pedro, Jesus Cristo te dá a saúde. Alguns usam como pretexto o texto de Elias para trazer essa desculpa. Não, Elias falou que segundo a minha palavra não vai chover. Não. Tiago revela que Elias disse que não iria chover, mas antes que Elias falasse, Tiago revela que Elias orou a Deus. Então, orar é falar com Deus. Orar é receber direção de Deus. Orar, Deus tem imensas formas de falar conosco. Deus pode falar conosco desde através de um vento, do barulho do mar, das ondas, de um profeta, das páginas da Bíblia Sagrada. Deus pode falar de inúmeras formas conosco, mas só temos uma forma de falar com Deus, através da oração. E é na oração que consultamos a vontade de Deus. E Pedro disse, Jesus te dá saúde. Pedro estava orientado por Deus para que aquele milagre fosse operado. E aqui o texto leva adiante dizendo o seguinte, que naquele momento, Pedro, quando aquele homem foi curado, disse assim, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Então, ele foi curado, mas permanecia paralítico. Ou seja, a obra não estava completa. A obra não estava completa. O teu Deus, o meu Deus, Jesus Cristo, é aquele que completa o que começa. A Bíblia diz que ele é fiel. Mesmo o homem sendo infiel, ele permanece fiel. E a palavra fiel, na sua etimologia, significa tão somente isso. Fiel significa terminar aquilo que começa. Se Deus é fiel, é porque ele termina aquilo que começa. Por isso que a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o fim. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Mesmo o homem permanecendo infiel, Deus continua fiel. Por quê? Porque ele dá cabo, ele termina aquilo que começou. Então aquele homem, ele foi curado, mas continuava paralítico. Então Deus curou, Pedro usou o nome de Jesus, curou em nome de Jesus, disse, Jesus Cristo te dá saúde. Deus deu saúde, Deus arrancou ele da paralisia. E terceira coisa, que estão nos pormenores, nas entrelinhas dessas verdades bíblicas, que Deus fez com que aquele homem tivesse a capacidade de fazer um trabalho que talvez nunca fez na sua vida, arrumar a própria cama. Não era uma cama igual a nossa, era semelhante a uma esteira, era um finíssimo colchonete feito de palha, e aquele colchonete que era de palha, de estopa, estava ali com a marca daquele homem, já que ele era paralítico, e além de paralítico, doente, não podia se mexer, estava sempre ali naquele lugar há 8 anos. Aquele é símbolo da sua tristeza, dos seus fracassos, das suas derrotas, da sua falta de esperança, do seu desassossego. Mas aquilo que era símbolo de tudo isso, Deus falou com que ele arrumasse aquilo ali e deu um jeito na vida dele, deu um jeito naquilo que não tem jeito. Então Jesus, ele vai arrumar a tua casa, vai arrumar a tua família, ele vai arrumar aquilo que está desajustado. Mas o milagre vai começar de você. Deus vai fazer aquilo que ele quer fazer em você e vai fazer outras coisas através de você. Primeiro ele fez 2 milagres no homem, curando da sua enfermidade e da sua paralisia. Depois ele fez outro milagre através do homem, que é colocar a cama em ordem. Deus vai colocar algo que está fora do lugar, no lugar, mas Deus vai usar você. Quem sabe você não é o Enéas, mas você pode ser um Pedro. Então existe muito Enéas esperando um Pedro. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração de Pedros, de homens cheios do Espírito Santo, para socorrer os Enéas, que estão doentes, jazendo, morrendo espiritualmente, que estão prostrados, que estão caídos, que estão abatidos e que estão com toda a cama, o leito, a vida desajustada, tudo fora do lugar. Deus vai levantar esse Pedro. E esse Pedro pode ser você. Fale isso para os seus jovens, tá? Eu sinto o Espírito Santo queimando-me por dentro, inflamando-me com essa mensagem. Levando adiante, a Bíblia mostra o seguinte, que ele, ao estar na cidade de Lida, ele foi convidado a ir a Jope, porque lá havia uma moça que era dedicada à obra de Deus, Tabita ou Tábata, a mesma Tábata que se escuta hoje, que é um nome até em moda, um nome em ascensão, é a mesma Tabita ou Dorcas, que significa gazela. Gazela é por sua beleza, o seu jeito de andar, sua suavidade. E aquela moça, quando morreu,
a igreja tomou um prejuízo muito grande. Não é questão só financeira, é porque a igreja estava perdendo uma grande missionária. Uma moça que fazia um trabalho de assistência social que poucos faziam. Ela dedicava o seu tempo e também dedicava seu talento à obra do Senhor. Ela socorria os pobres, os necessitados e principalmente as viúvas. A Bíblia diz que ela se destacava em esmola e em boas obras. Como se isso não bastasse, ela ainda costurava, ela fazia coisas, como por exemplo, fazia túnicas e vestes para as viúvas, porque naquela época as viúvas não tinham amparo da assistência social, INSS, previdência privada, nada disso. As viúvas eram sustentadas pela igreja. Isso nós falamos lá naquela lição que falou sobre Ananias e Safira. Então, a Dorcas era uma moça que empreendia sempre trabalhos que eram honrosos para sustento dessas viúvas, para ajudar essas viúvas. E agora a igreja estava perdendo alguém que tinha condições de ajudar, e não só condições, como tinha boa vontade. Aquela mulher, acredita-se que ela era de uma classe média ou classe média alta, porque a Bíblia diz aqui nesse texto que ela foi colocada, além de ela ter boas obras, ela foi colocada, ela levada para o quarto alto. E as casas daquela época só tinha o primeiro andar, só tinha o quarto alto, pessoas que tinham uma certa condição, como você vai ver, por exemplo, a casa da viúva, onde Eliseu orou, a viúva não, a mulher que Eliseu orou para que ela tivesse filhos. Então, as pessoas que tinham uma certa condição, que tinham a casa com o primeiro andar, mas ela aproveitava a condição que tinha para ajudar os necessitados. E a igreja agora estava perdendo uma pessoa dedicada às boas obras. Tanto que a Bíblia a chama de discípula, mas não é discípula tal como foram os discípulos que se transformaram em apóstolos. Era discípula dos discípulos. Ou seja, ela era aquela pessoa que estava sendo sempre discipulada, estava sempre sendo discipulada. Então aquela moça ao morrer, a Bíblia diz que falaram isso para Pedro, e ela já tinham lavado o corpo dela. Aí aqui, o versículo 37 diz assim, tendo-a lavado, depositaram no quarto alto. Ou seja, quando lavaram, isso quer dizer que já fazia um tempo que ela estava morta. Só esperava enterrá-la. Estavam velando o corpo dela. Então parte daquela cidade, né, boa parte das pessoas, principalmente da comunidade cristã, estava naquele lugar chorando, velando o corpo dela. Quando de repente o homem de Deus chega, as viúvas apresentam as vestes, as túnicas que ela havia costurado. Olha aqui que Dorcas fez, vamos perder uma pessoa que faz a obra de Deus, que é tão amorosa. Aí Pedro pediu com que eles se retirassem. Pedro fez a mesma coisa que Jesus. No Monte da Transfiguração, Jesus falou para Pedro, Tiago e João subir com ele e os outros ficarem lá embaixo. Na casa de Jairo, Jesus pediu para Pedro, Tiago e João entrar com eles e os outros ficaram do lado de fora. Pedro estava imitando Jesus. É bom sempre imitar Jesus nas coisas boas, nas experiências boas. Então ficou de fora aqueles que são da incredulidade, e Pedro sabia que só podia estar ali os que eram da fé. E Pedro agora estava sozinho nessa empreitada. Ele dobrou os joelhos para falar com Deus. E a Bíblia diz que naquele momento ele orou ao Senhor, pediu para que o Senhor ressuscitasse aquela moça. E no instante que ele pediu, ele estendeu as mãos, o espírito de vida entrou em Dorcas e Dorcas ressuscitou. No momento que ela ressuscitou, ela se sentou, conversou com Pedro e Pedro deu as mãos a ela. Pedro desceu o quarto alto e aí apresentou-a àquela multidão. Imagina a multidão que estava velando o corpo de uma defunta, ver aquela mulher que ressuscitou. O que aconteceu? Não podia acontecer outra coisa. A Bíblia diz o seguinte, versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então, essa pré-aula hoje é muito rápida, é sucinta. Eu quero deixar para você o seguinte, que tanto o milagre de Enéas como o milagre de Dorcas tem um objetivo. Aliás, os milagres têm 3 objetivos. Todos os milagres, primeiro glorifica a Deus, segundo salva os perdidos e terceiro edifica aqueles que já são salvos. É o que faz também a palavra. Então, na verdade, percebe-se que
o milagre aconteceu sob seus objetivos. No versículo 35, versículo 42. Versículo 35 diz assim: e viram-no todos que habitavam em Lida e Saron, os quais se converteram ao Senhor. O milagre de Enéas fez com que o povo se convertesse. Agora o milagre de Dorcas, olha o que aconteceu, versículo 42. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ou seja, no milagre de Enéas eles se converteram, no milagre de Dorcas eles creram. Ou seja, Deus vai usar, fale isso para os seus jovens, vai usar os jovens, vai usar uma geração de pessoas que creem em milagres para fazer com que o nome dele venha a ser glorificado e que pessoas o conheçam atrás de milagres que serão realizados. Existe por aí muitas Dorcas que estão mortas, existe muito Enéas que estão prostrados, precisando de novos Pedros que tenham a disponibilidade de ir lá e ser um instrumento de Deus para este negócio, em favor dessas pessoas. E a Bíblia aqui dá continuidade, versículo 43, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Ou seja, o versículo 43 já emenda para a história de Cornélio, que vai ficar para a próxima lição, para a lição que vem. Ou seja, a história de Pedro foi uma história biografada, falando dentro de uma cronologia. E dentro desse cronograma, que é a agenda de Deus, Deus quis usar aquele homem, aquele apóstolo, para mostrar para nós que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero mostrar para vocês que Deus atentou para a necessidade daquelas pessoas, mesmo que elas não queriam ou não esperavam. Querer todo mundo quer, mas não esperavam ser curada. Como, por exemplo, o que aconteceu no ministério de Eliseu, que aquela mulher que era estéril, ela não esperava ser curada da sua esterilidade e foi curada através de Eliseu, como também o paralítico do capítulo 5 não esperava ser curado e Jesus o curou no tanque de Betesda, como também o caso de Enéas, que não esperava ser curado. Então, até aquelas pessoas que não esperam ser curadas, Deus quer curar através de você. Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Desse lado aqui, faça sua inscrição, você que não é inscrito nesse canal. Do lado da inscrição, ative o sininho para você ficar por dentro das notificações. E desse lado aqui, deixe seu like, deixe seu joinha, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima. Compartilhe essa mensagem no Facebook, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp. Deus te abençoe, tá? Divulgue essa mensagem para que alcance também outras vidas. Deus em Cristo te abençoe. Fique na santa paz. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço em nome de Jesus.